Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal Sem Minhas Verdades. Hoje eu vou falar sobre política, uma área que eu gosto muito, né? E acredito que vocês também. Então vamos lá. Pessoal, o tema de hoje é bem interessante, tá? É bem intrigante. Qual é, Daniel? Fala logo aí, desembucha. É o seguinte, responder a seguinte pergunta: será que as urnas eletrônicas do Brasil são realmente as melhores do mundo? Que pergunta, hein? E a resposta vocês vão ficar surpresos. Garanto para vocês, tá bom? Então vamos lá. Antes de a gente responder essa pergunta, vale esclarecer quais os tipos de urnas que existem, tá? Existem várias, gente, mas basicamente as urnas físicas e as urnas eletrônicas, tá bom? As urnas físicas são aquelas em que tem um invólucro, geralmente de lona, em que você deposita o seu voto em cédula nela. Depois é aberta essa urna e é computado o seu voto. E tem as urnas eletrônicas, que tem vários tipos. O mais famoso é aquele que você digita num equipamento, tá? Em quem você vai votar, o que você vai fazer, né? Votar lá. E vai ser computado via eletrônica, tá? Uma central que vai consolidar todos os dados, tá? E às vezes é escaneado, e tem outros tipos aí, mas o que a gente conhece é esse, tá? Bom, pessoal, então vamos lá explicar quais são os tipos de urnas eletrônicas. Existem as urnas eletrônicas de primeira geração, segunda geração e terceira geração. E talvez até de quarta, mas ainda desconheço. Tá ok? Vamos lá. A de primeira geração é aquela em que o primeiro modelo ou primeira geração de máquinas eletrônicas de votar tem por característica a desmaterialização do voto e sua gravação em meio digital eletrônico para posterior apuração. Por isso, na literatura internacional, são denominadas como máquinas DRE, que é uma sigla inglesa para Direct Recording Electronic, quer dizer, gravação eletrônica direta. Tá? Você digita lá, grava e vai para uma central, tá? Ok? Já as urnas eletrônicas de segunda geração surgiram em decorrência da dificuldade para se determinar na prática a confiabilidade técnica do software instalado em milhares de equipamentos no dia da eleição, o que levou ao surgimento de uma segunda leva ou segunda geração de máquinas de votar, que passaram a adotar o princípio da independência do software em sistemas eleitorais. Ou seja, a principal característica dessas máquinas de votar de segunda geração é que registram o voto em duas vias independentes, tá? Uma virtual digital e outra material em papel, para que se possa fazer uma auditoria do resultado por meio independente do software do equipamento. Então, agora tem como fazer auditoria, porque são dois meios diferentes. Um virtual, mas tem uma conferência, algo físico, no papel. Ali que a gente vai conferir, ok? Que eu vou explicar em outro vídeo. Equipamentos eleitorais. Quais eram que eram usados? Os equipamentos eleitorais usavam um sistema IVVR, que é uma sigla inglesa, e o outro é o VVPAT, também uma sigla inglesa, tá? Esses dois sistemas podem ser implementados por digitalização do voto escrito pelo eleitor, ou seja, o voto escaneado, tá ok?
ok? E o outro por impressão do voto em máquinas DRE, ou seja, voto impresso conferível pelo eleitor. Tá? Então, na segunda geração, tem dois sistemas. Um é um voto escaneado, usa-se uma máquina de escanear o que você escreveu, e o outro você digita ali, só que sai uma impressão daquilo que você digitou. Tá? É o voto impresso, conferível pelo eleitor. Ok? Então é dessa forma. Já posteriormente surgiu as urnas de terceira geração. Ou seja, quando foi? Em novembro de 2009, no município de Tacoma Park, Estados Unidos, ocorreu a primeira experiência oficial com uma nova modalidade de máquinas de votar que utilizava o sistema Scan-to-Grid. Tá? Esse modelo, esse novo modelo, ou terceira geração de máquinas de votar, é caracterizada pelo uso de voto escaneado ou criptografado com recursos técnicos tais que permitem ao próprio eleitor acompanhar e conferir a correta apuração do seu voto, independentemente de confiar no software, mas sem que se possa revelar o próprio voto para terceiros. Então, você consegue, nesse equipamento de terceira geração, dar seu voto ser escaneado, porém criptografado. Então você sabe em quem você votou, porém ninguém sabe em quem você votou, a não ser você. Tá? Então é terceira geração. Bom, então vamos lá. Vamos fazer agora um histórico da urna eletrônica. Tá? A gente já entendeu quais são os três tipos de urnas eletrônicas, as de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Então, agora vamos ver o histórico. Gente, as máquinas DRE de primeira geração começaram a ser usadas em experiências na Índia em 1990. Então, a Índia que é o pai da urna eletrônica. Nos Países Baixos, em 1991, também foram usadas essas máquinas de primeira geração. Países Baixos, para quem não sabe, é a Holanda. E no Brasil, surgiu em 1996 as tais urnas eletrônicas, onde passaram a receber a denominação de urnas eletrônicas. Esse é o nome dado no Brasil. Tá ok? E foi no Brasil que, pela primeira vez, em 2000, todos os eleitores votaram em urnas eletrônicas. Tá? Então foi totalmente usado o voto eletrônico em 2000. Porém, em 2008, depois de 17 anos das primeiras experiências, o uso de máquinas DRE sem comprovantes impressos do voto, diga-se de passagem, foi proibido na Holanda por falta de confiabilidade. Ok? Então, foi assim. Agora vamos lá. Na Índia, as experiências para a implantação do VVPAT, que é o sistema de segunda geração, se iniciaram em 2011. Atualmente, apenas no Brasil, diga-se de passagem, se continua a usar urnas eletrônicas de primeira geração sem voto impresso. Então, o Brasil é o único que usa urnas eletrônicas de primeira geração, tá? Que não tem voto impresso. Tá? Todos os países estão na segunda ou terceira geração, só o Brasil está na primeira. Em março de 2009, máquinas DRE de primeira geração sem voto impresso foram declaradas inconstitucionais na Alemanha pela mais alta corte judicial do país por não atenderem o princípio da publicidade no processo eleitoral, isto é, por não permitirem ao eleitor conferir o destino do seu voto sem precisar de conhecimentos técnicos especializados. Ou seja,
O alemão mais simplório lá, rural, lá, fazendeiro, não entendia muito de computador, como é que ele vai conferir? Aí o pessoal, eu quero saber aonde meu voto foi. Ah, você foi lá com o computador, mandou para cá, que aquela maquininha mandou para lá. Ah, eu quero saber. Eu não vou vir aqui votar sem saber aonde, para quem eu estou votando. Aí foi declarado inconstitucional na Alemanha, que tem, né, aquela importância toda a Alemanha. Bom, vamos lá. Na Bélgica, a adoção de urnas de segunda geração com voto impresso ocorreu em 2012. Na eleição presidencial na Rússia, em fevereiro de 2008, foi utilizado o modelo de máquina de votar com voto escaneado de segunda geração para uso em recoltagens regulares. Até na Rússia, gente, já está na segunda geração, só que lá é escaneado, nem é impresso. A pessoa escreve lá uma coisa e o cara tira uma foto, acabou. Está escaneado. Nos Estados Unidos, em 2007, foi reeditada a norma técnica para equipamentos eleitorais pelos órgãos federais norte-americanos, na qual máquinas DRE sem voto impresso foram descredenciadas por não atenderem ao princípio da independência do software em sistemas eleitorais. A reedição de 2009 dessa norma técnica mantém a exigência de sistemas de segunda geração. Então, eles não permitem mais, nos Estados Unidos, urna eletrônica de primeira geração, ou seja, sem voto impresso. Até agosto de 2008, 39 estados dos Estados Unidos, 3 estados do México e algumas províncias do Canadá criaram leis que exigem o voto impresso conferido pelo eleitor em urnas eletrônicas e não autorizam que a identificação biométrica do eleitor seja feita na própria máquina de votar. Então, todos os 3 países da América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá, né, eles não autorizam o voto em urnas eletrônicas de primeira geração, ou seja, sem voto impresso. Tá bom? Então vamos lá. Gente, em 2011, a Argentina iniciou a implantação de equipamentos eletrônicos VOT-A de terceira geração, com registro simultâneos impresso e digital do voto. Ok? No México, em 2012, estão sendo feitas eleições com urnas eletrônicas de segunda geração com voto impresso na província de Jalisco. No Equador, as urnas brasileiras utilizadas em 2004 foram abandonadas e passou-se a usar urnas de segunda geração, entre aspas, modelos da Venezuela e da Rússia, e urnas de terceira geração, modelo da Argentina, nas eleições provinciais de fevereiro de 2014. Ou seja, no Equador, eles não utilizam mais as urnas brasileiras. Tá? Eles usam de segunda geração, que são utilizadas na Venezuela e na Rússia, e de terceira geração, que são usadas na Argentina. Tá? Então, a partir de 2014, utilizaram urnas de segunda e terceira geração, não mais de primeira geração, que eram utilizadas que eles tinham adquiridos do Brasil, tá? Na Venezuela, em 2004, foi adotada o modelo DRE com voto impresso, ou seja, urnas de segunda geração. E no Paraguai, foram feitas experiências com as urnas eletrônicas brasileiras entre 2003 e 2006, mas em 2008 o seu uso foi proibido por falta de confiança no equipamento pelos partidos de oposição. Então, dito isso, gente, a resposta para aquela pergunta que a gente fez no início desse vídeo, ou seja, será que as urnas eletrônicas do Brasil
são realmente as melhores do mundo? Infelizmente, isso não é verdade. Não só não são as melhores, como são as piores do mundo. É o contrário, exatamente o contrário. Ou seja, elas são urnas de primeira geração. Essas urnas de primeira geração, elas não têm voto impresso, elas não são escaneadas, elas não podem ser auditadas, tá? O que é auditado, gente? Vamos fazer um breve esclarecimento para vocês entenderem. Imagina que você vai ao banco, tá? Você vai depositar um dinheiro, tá? Vamos depositar. Você vai depositar 5 mil reais lá no caixa, na boca do caixa. Você vai lá, tá lá o caixa, recebeu os 5 mil reais. Puf, depositou. O que você vai querer? E que ele vai te entregar, evidentemente, né? Porque ele já é treinado para isso, que é a obrigação dele. Ele vai te entregar um comprovante, tá? Que é do banco, tem o timbre do banco, dizendo que foi depositado na sua conta corrente, ou na sua poupança, o que for, 5 mil reais. Aquele papel é comprovante, é prova de que você depositou esses 5 mil reais. Se você levar isso aí, se não aparecer 5 mil reais na tua conta lá depois, se você olhar no extrato da tua conta, for verificar, e não tiver 5 mil reais, você pode cobrar do banco que foi depositado 5 mil reais, porque você tem um comprovante em papel que você depositou. Porque vamos supor que o caixa recebeu 5 mil reais, e em vez de ele colocar na sua conta, ele pegou esses 5 mil reais e colocou no bolsinho dele. Entendeu? De forma desonesta. Se você não tem um comprovante, você não tem como comprovar que você depositou na sua conta. Ah, mas teve... Gente, tá lá, não tem como comprovar. Se você não pegou o comprovante, você não tem como provar. É a mesma coisa que na urna, tá? Você digitou um número tal, ou o nome da pessoa tal, conforme o sistema. Se você não tem um comprovante, você não tem como comprovar que você votou, que você votou naquela pessoa, X. Então, consequentemente, alguém que esteja contando os votos, ele pode manipular, falar que você e um monte de gente, evidentemente que uma pessoa não vai fazer diferença, mas tem que ser um monte de gente, que os votos dessas pessoas todas não foram para aquela pessoa que eles quiseram. Então, ela vai direcionar esse voto para um outro, porque você não tem um comprovante dizendo que você votou para aquela pessoa. Então, não tem como comprovar. Então, as urnas eletrônicas de primeira geração, como elas não têm impressão, e não tem como se comprovar. Simples assim. Então, imagina sempre você indo no caixa do banco. Então, você depositou um dinheiro, entregou o dinheiro para o cara, para o caixa, né, evidentemente, e ele tem que te dar um comprovante. E aí você vai ter certeza. Claro que toda vez ele faz isso de forma correta. Claro que não é irresponsável, né? Não é uma pessoa que vai correr o risco de cometer um tipo de furto desse aí, tá? Pode ser que você pegue um comprovante, como é que ele vai fazer. Então, ele vai tomar todo o cuidado para não fazer isso. Mas se fizer, se você não tiver comprovante, você não pode provar que você depositou. Simples assim. Ele pode pegar o dinheiro e colocar no bolso dele. E no voto é a mesma coisa. Tá bom? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, o nosso sistema de urnas eletrônicas, né, que tem aqui no Brasil, na verdade,
não é o melhor do mundo. Aliás, é o pior do mundo. Não tem confiabilidade nenhuma. Tá? Todos esses países que eu elenquei estão, né, consequentemente, na segunda ou terceira geração de urnas eletrônicas. Tá bom? Então é basicamente isso. Gente, muito obrigado e até a próxima.